Irmãos, presta atenção aqui. Por exemplo, eu coloquei no meu coração de usar um monte de camisa que eu não estou usando há algum tempo. E vocês sabem por quê. Elas não estão cabendo em mim. E não adianta amanhã eu virar e falar assim, eu vou fechar minha boca, eu vou parar de comer, que eu vou emagrecer. Tem que ser uma coisa organizada. Não adianta também aquele que está sedentário amanhã inventar de dar uma volta na ilha correndo, porque pode dar um ataque cardíaco e morrer lá mesmo. Então, todo projeto, tudo novo que vai acontecer na nossa história, nós temos que fazer o quê? Um planejamento, tentar entender como é que isso vai funcionar, de que maneira que eu vou fazer, para mim não fazer errado ou parar pelo caminho. E hoje, lá em casa, orando, eu descobri que um rei de Israel, ele tem uma palavra para nós, sobretudo no tempo que nós estamos agora. O primeiro mês do ano. Pega a sua Bíblia aí e abra comigo no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 29. Nós temos lugares aqui na frente, tá, irmãos? Se precisar de vir para cá. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29, nós vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, lá no início da Bíblia, os livros históricos. Se você tiver dificuldade, vai no índice. Você acha rapidinho, fica parecendo que você é crente mesmo. Tira aquela onda. Irmãos, achar o índice, se tiver difícil aí, enrolou o negócio todo, hein? O livro das Crônicas é difícil, mas o índice é só ir lá na capa e virar. Está todo mundo comigo aí? Aleluia! Presta atenção, ó. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Então aqui no verso número 2 já nos deu uma luz. O cara que está nos ensinando foi um cara que fez as coisas certas. Ele foi um cara correto. É por isso que eu vou dar atenção, eu vou dar crédito para a palavra dele. Agora olha no verso número 3, quando que começou a mudança? No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado. Então ele estava no mês como nós hoje. Embora o primeiro mês do povo de Israel não é janeiro, é outro nome que se dá lá, um nome em hebraico. Mas o rei Ezequias, ele começou no primeiro mês do ano. Então, nós estamos na estação certa. Nós estamos no mês certo para começar algo grande na nossa vida. Só 5. Olha só. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Depois ele faz o quê? Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste, e disse: escutam-me, levitas, consagre-se agora, e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova, e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso e nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá
e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levadas como prisioneiras. Pretendendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor. Diga comigo assim, uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então os levitas puseram-se a, fala comigo assim, trabalhar. Senti firmeza não, hein? Repita comigo assim, trabalhar. Esquece Porto Seguro e vamos falar do trabalho aqui. Dentre os descendentes, eu nunca falo esse nome certo, é Coach que fala ou Coate? Não, peraí, alguém falou Coach aí. É esse nome aí mesmo. Vamos dar um up aí agora, que ele vai falar um nome, só um nome difícil. É um trava-língua. E no verso de número 15 ele vai dizer assim: tendo reunido e consagrado, preste atenção nisso, tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado em obediência à palavra do Senhor. Verso 17. Começaram a consagração no dia do primeiro mês, no início, igual nós estamos fazendo aqui. E no 8º dia, chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias, consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no dia 16. Fecha seus olhos. Soberano e eterno Deus, que presença maravilhosa do Senhor aqui na tua casa. Senhor Jesus, assim como o Senhor falou conosco através das canções que não eram para nós, elas foram cantadas, entoadas para o Senhor. Mas o Senhor, pela sua graça e pela sua bondade, nos permite sermos tocados por elas. Assim como o Senhor fez, faça conosco agora, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Toma aí o seu assento, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer aqui um sermão expositivo. Eu vou tentar falar devagar. Ontem o meu chegadão Rodrigues falou assim: pastor, isso é muito acelerado. Fala um tópico, deixa eu refletir, e o senhor fala outro. Então eu vou me policiar, porque realmente eu sou meio acelerado. E se ainda no nosso meio tiver alguém que, mesmo eu devagar, não entendeu, pode dar um sinalzinho com a mão assim que eu vou. O texto que nós acabamos de ler fala a respeito de um grande rei que Israel teve. Como é que chama o rei? O rei Ezequias. Este rei, ele começa a reinar após o reinado do seu pai, que foi um homem terrível, foi um homem mau, foi um homem perverso. E o rei Ezequias, o texto diz que logo no início do seu reinado, no primeiro mês, no primeiro ano, ele toma algumas decisões. Ele coloca no coração dele a seguinte coisa: eu vi meu pai reinar, e o que o meu pai fez não foi bom, o que meu pai fez foi perverso, e eu preciso mudar a história. Eu preciso fazer um reinado diferente, um reinado segundo aquilo que Deus quer que seja. Então o rei Ezequias, ele toma a decisão de fazer contrário àquilo que o pai dele tinha feito. A primeira coisa que o rei Ezequias toma de decisão está aí no verso número 3. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor. Por que o rei Ezequias reabriu? Porque a porta do templo outrora estava aberta
e o seu pai a fechou. Eu quero que você volte uma página aí e vá comigo em 2 Crônicas 28. Olha o que o pai do rei Ezequias fez. Nós vamos lá no verso 21. Segundo livro das Crônicas 28, verso 21. Acás apanhou algumas coisas do templo do Senhor. Essas coisas eram tudo consagrado, tá, irmãos? Do palácio real e dos líderes. Ele pegou da casa do Senhor, ele pegou do palácio real e pegou também da sua liderança. E ele as ofereceu ao rei da Síria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Porque geralmente quando o crente está na prova, ele dá uma voltadinha, né? Ele começa a ir na igreja, ele começa a participar, mas aqui não. Aqui o miserável estava todo desgramado, e quanto mais desgramado ele estava, mais infiel ao Senhor ele permanecia. Agora, olha o verso 23. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifício a eles, para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Presta atenção, olha o que o diabo faz com a pessoa. O diabo põe na mente da pessoa que fazer o que é errado é certo, para que ela seja abençoada. O que ele pensou? Já que nós estamos sendo castigados pela Síria, por outros reis, eu vou adorar os reis deles, os deuses deles, que eu vou ser abençoado também. Mas o motivo por que ele estava sendo castigado é justamente porque Israel se voltou para outros deuses. E de vez em quando, o crente fala assim de vez em quando, como Asaf. Será que não é em vão todos os dias que eu sirvo a casa do Senhor? Será que não é em vão eu ser crente e ser honesto? Porque o ímpio está andando de carrão, o ímpio está viajando, o ímpio prospera, e eu continuo nessa pendência, eu continuo nessa vida, situação complicada. Então o diabo, de vez em quando, ele sopra isso nos nossos ouvidos, que é melhor ser mal do que ser bom. E aí esse rei infeliz, no verso 24, olha o que ele faz. Acás juntou os utensílios do templo de Deus, pegou lá candelabro, pegou lá os utensílios consagrados e os retirou de lá e trancou as portas do templo do Senhor. Verso 24 do capítulo 28. E ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Sabe o que esse rei fez? Fecha a igreja, fecha o templo, acabou o culto a Yahvé. Acabou esse negócio de adoração, de queimação de incenso, de holocausto, de sacrifício. Acabou. Aí vem o filho e assume o trono. E a primeira coisa que o filho faz, que o filho entende, nós precisamos abrir a porta do templo. Nós precisamos voltar para a igreja. Nós precisamos estar na casa do Senhor. Então você que vai começar um projeto esse ano, uma faculdade, uma pós, um curso, abrir um negócio, começar a fazer alguma coisa, preste atenção. Venha para a casa do Senhor primeiro. Venha buscar a direção de Deus primeiro. O rei Ezequias, ele toma a decisão no primeiro dia do primeiro mês do seu reinado. Ele manda abrir a porta do templo. Olha para você ver aí no verso de número 3. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Eu não sei se essa nova variante aí do bicho vai chegar aqui no Valadares ou em Minas Gerais, mas eu quero dizer para vocês, muito crente, quando foi em 2020, que fechou tudo, eles falaram assim, nossa, eu estou na vontade de ir na igreja, eu estou na vontade de cultuar, eu estou na vontade de estar na comunhão com os irmãos.
Mas quando abriu, não apareceram. Tem gente que saiu em 2020 e não voltou a cultuar até o dia de hoje. Mas está enfiado nas praias, nos restaurantes cheios, fazendo tudo que pode, menos estando na casa do Senhor. Eu quero ler alguns versículos com vocês, e eu vou ler bem devagarzinho. Modo slow motion. Estou ficando chique, né, irmãos? Hebreus 10, verso de número 25. Não deixemos de congregar como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu vou colocar esse versículo na versão wilsiana. Não deixa de vir à igreja, como a gente tem o costume de vir, e precisamos vir. Nós temos que chamar os nossos irmãos, encoraja os seus irmãos, irmão, vão para a igreja, não fique em casa não, vem para o culto, sobretudo, quando estiver perto o dia do Senhor. A pergunta que eu faço é, os sinais que nós estamos vendo, está nos mostrando que Jesus está demorando não, vai demorar a vir, ou parece que Jesus já está às portas? Então, o texto está dizendo o seguinte, encoraje os irmãos a vir para a igreja, não deixe de congregar, não deixe de participar, não deixe de estar junto, sobretudo, quando estiver perto o dia do Senhor. Aí vai ter um outro texto que vai dizer o seguinte, Mateus 18, verso de número 20. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome. Aí eu vou falar um negócio aqui. Ali eu estou no meio deles. Essa pandemia também trouxe um novo tipo de crente. O crente dentro de casa. E a desculpa deles é, não, aqui na minha casa eu cultuo também. O texto está dizendo que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, lá ele também está. Você está afirmando, pastor, então, que quando eu estou sozinho na minha casa, Jesus não está lá? Não. Você é a habitação de Cristo. Ele habita em você. Mas a comunhão, a unidade, acontece onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes você está em casa, até ouvindo uma pregação, mas você está fazendo uma comida. E aí, se você olhar demais a pregação, vai queimar o arroz. Em casa tem uns meninos. Graças a Deus que os seus não é igual aos meus. Seus meninos são quietinhos, caladinhos, eles não pedem nada. É uma beleza. Vocês conseguem cultuar a Deus lá em casa, assim, lá em casa já é diferente. Um pega o controle remoto, quer botar no YouTube, o outro quer ver o Netflix, aí começa aquele negócio e não sei o quê. Aí você pega a água para um, o outro fala assim, mas você pegou para ele, você gosta mais dele que de mim. E aquela chantagem emocional, aquele negócio, é uma festa. É uma festa. Mas é só na minha casa. Graças a Deus, na casa de vocês não é assim não. E outra coisa, televisão baixinha. Você lá do quintal, você não escuta nada. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 1 Coríntios 14, verso 26. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reunirem, cada um de vocês tenha um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Salmo 100, verso 2. Prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. O que aconteceu aqui hoje? Então nós temos que vir para a casa do Senhor, porque na casa do Senhor há alimento, na casa do Senhor há cuidado. Você chega aqui e vê um irmão, o irmão te dá um abraço, você é fortalecido, você se alegra, vem outro dar um testemunho, você fala assim, nossa, eu quero isso para a minha vida também. Irmãos, nós não podemos deixar de congregar. O rei Ezequias, a primeira decisão dele, vamos lá abrir a porta do templo e vamos consertar. A casa de Deus tem que estar
Funcionando. Funcionando. Segunda coisa que o rei vai fazer. Ele vai convocar a sua liderança a se posicionar. Olha o verso de número 4. Texto base. 2 Crônicas 29. Convocou os sacerdotes e os levitas e o reuniu onde? Onde? Na praça que fica do lado leste. Por que não foi no templo? Já tinha aberto a porta do templo. Por que não foi no templo? Por que não foi no templo? Porque primeiro, para a gente fazer algo para Deus, antes de consertar a casa de Deus, nós temos que consertar essa casa aqui. Olha o que está aí, logo no verso de número 5. Ele chama a turma para a praça, ele reúne a galera na praça e fala o seguinte: e disse-lhe: escutam-me, levitas, consagrem-se agora. Consagrem-se agora. Porque não adianta a gente mexer no físico se o espiritual, aquilo que é humano, está bagunçado. Então o rei, antes de pôr a turma lá dentro, porque aquela turma tinha um tempo que não cultuava, aquela turma tinha um tempo que não fazia holocausto, aquela turma tinha um tempo que eles não estavam diante da presença de Deus. O rei fala o seguinte: ó, nós precisamos entrar no prumo e nos consagrar para depois ir até a casa do Senhor. Aí você fala comigo, senhor pastor, mas hoje é o contrário. A igreja é a agência de Deus para receber o doente, o pecador, para ele se recuperar. Eu disse no meu títulozinho que ele reuniu quem? Ele reuniu quem? A liderança. A liderança. Então, o que nós temos que pôr no nosso coração? E lá no final você vai entender. É que eu só posso fazer algo para Deus se eu estiver em consagração. É que só posso fazer algo para Deus se a minha vida estiver diante do altar. Porque o problema de hoje, irmãos, é que as pessoas, elas não estão entendendo mais o que é pecado e o que não é. As pessoas estão trabalhando na casa de Deus, toladas no pecado, como se não fosse algo terrível. Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que consagrar a nossa vida, a nossa casa, o nosso talento e o nosso dom. Porque talento sem unção e sem consagração é só talento. Mas quando o talento tem unção e tem consagração, é a manifestação da glória de Deus na vida daquela pessoa. Aleluia! Oh, glória! Então o rei Ezequias fala assim, ó: levitas e sacerdotes, venham para cá. Consagre-se. Consagra-se. Consagra-se. E a parte final do texto vai dizer o seguinte: depois que eles se consagraram, eles foram consagrar o quê? Consagrar o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e retire tudo que é impuro do santuário. Nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Olha só, Levítico 20, verso 7 e verso 8. Não precisa de abrir, não. Consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor, que os santifiquem. Provérbios 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A pessoa começa a fazer um curso e não consagra ao Senhor. A pessoa entra para uma casa nova que ela comprou, que ela alugou, ela não consagra ao Senhor. A pessoa, ela começa algo e ela não consagra ao Senhor. Irmãos, o texto é claro. Quando nós consagramos aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, o que nós vamos fazer, o Senhor vem e nos abençoa. É como se eu falasse assim: Senhor, se o Senhor não estiver na frente, eu não vou. Se o Senhor não estiver nesse empreendimento, eu não consigo fazer. Nós temos que pegar isso para a nossa vida. Por que as pessoas oram na hora do almoço? Ou pelo menos deveriam orar. Consagrando aquele alimento a quem? Ao Senhor. Senhor, obrigado por ter aqui na minha casa. Obrigado por ter aqui na minha casa.
troca de carro. Senhor, obrigado que o Senhor permitiu que eu troquei de carro. Comprou uma bicicleta, obrigado pela bicicleta. Senhor, eu estou andando a pé, obrigado pelo tênis que eu estou andando aqui, ó. Eu estou a pé, mas estou de tênis. Consagra a sua vida ao Senhor. A turma só entrou lá depois que eles consagraram. Tem uma vida de consagração. Esse ano vai ser o ano da consagração aqui na igreja. Em nome de Jesus. Escola dominical consagrada, culto consagrado, estudo bíblico consagrado, crianças consagradas, jovens consagrados, mulheres consagradas, homens consagrados, casamentos consagrados, aleluia! Oh, Jesus bom! E é uma ordem do Senhor, porque lá em Êxodo 24, Êxodo 28, 41 vai dizer assim: depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que sirvam como sacerdotes. Olha que interessante, eles iriam estar com a roupa, a estola sacerdotal, nós já estudamos aqui sobre ela, toda aquela indumentária, mas o valor daquilo só seria depois que eles fossem consagrados e ungidos. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava numa fábrica de feijão, e o seu Ademir, meu patrão, muito católico, foi casar a filha dele lá em Vitória. E aí ele levou um padre aqui de Valadares para fazer o casamento dela. Aí o padre casou ela no sábado, foi aquela festa bacana, e ela estava indo para um apartamento no domingo. E ela falou assim: ô, seu padre, o senhor podia ir lá então consagrar o apartamento para nós. Eu faço questão. Aí o padre foi à paisana, camisa normal, sem a... É bata que chama aquele negócio? Como é que é? Sem a bata. Aí a menina falou assim: mas o senhor não veio para consagrar a casa não? Ele falou assim: eu vim, estou aqui para consagrar. Mas cadê a roupa? Olha como é que o ser humano, ele é místico. Ele associa poder a essas coisas. Mas, na realidade, a unção estava sobre o padre. O padre era o sacerdote, era o homem de Deus. Não é a roupa que faz ele ser isso, mas é a unção, é a consagração. Eu quero dizer para você que você é uma pessoa consagrada ao Senhor, que você é uma pessoa separada pelo Senhor, independente da roupa que você usa ou do meio que você está andando, você é consagrado ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós temos que nos consagrar. Aí depois acontece algo interessante. Depois que consagra, manda fazer o quê? Manda limpar. Olha aí o final do texto. Parte B, do verso 5. Escutem, levitas, consagrem agora, consagre o templo do Senhor, Deus dos seus antepassados, reúna tudo que é impuro do santuário. Reúna tudo que é impuro do santuário e põe para fora. Pastor, mas a nossa igreja não tem nada aqui que é impuro, não. Hein? Aqui não tem ídolos. Aqui não tem coisa aqui que desagrada ao Senhor. E tem, irmãos. Porque por mais que não tem poste de ídolos, por mais que não tem imagens, esculturas, essas coisas físicas, mas às vezes pode ter uma contenda. Às vezes pode ter uma fofoca. Às vezes pode ter uma inveja gospel. Vocês querem ver uma inveja gospel? Pega a sua Bíblia aí, fazendo favor. Abra comigo em Lucas 9. Lucas 9, verso 46. Começou uma discussão entre quem? Ímpios? Fariseus? Discípulos. Quem eram os discípulos? Os obreiros de Jesus. Agora olha o que aconteceu lá. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles era o maior. Jesus estava curando, libertando, fazendo sinais e maravilhas, e a preocupação da turma é o seguinte: quem de nós aqui que é o bambambam? Aí no verso 47 vai dizer o seguinte: Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, será o maior. Jesus pega aquela turma de vaidosos
que estava ali perguntando quem de nós que é o mais chegado, é o mais top, e fala o seguinte: o mais top de todos é o menorzinho. É por isso que Jesus, certa feita, pega uma bacia de água e um pano, e ele se dobra. Porque quando a gente faz isso aqui diante de uma pessoa, a gente está dando reverência para ela. E ele começa então a lavar os pés dos seus discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus queria dar uma lição para eles. Eu sou o mestre, eu sou o filho de Deus e o próprio Deus, e estou aqui diante de vocês lavando seus pés. Mas não ficou só aí não. Dá um up aí no Lucas 9 e vai para o Lucas 22. Jesus estava quase sendo crucificado, já estava anunciando que ele ia embora, que ele ia morrer, e os discípulos de novo estavam preocupados com esse negócio. Quem de nós é o bambambam? Lucas 22, verso 22, vai dizer o seguinte: o filho do homem vai, como foi determinado. Você pode ver que o F de filho aí está com F maiúsculo. Você que não tem familiaridade com esse termo, filho do homem, está falando de Jesus Cristo. O filho do homem vai, como foi determinado. Mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer isso. Surgiu também uma discussão entre eles. E qual discussão foi essa, irmãos? Acerca de qual deles era considerado o maior. Aí lá no verso 27, Jesus fala assim: pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como o que serve. Nós temos que tirar essas coisas de dentro do templo, da igreja, do templo que somos nós, tirar essas impurezas, essas coisas ruins, esses ídolos que tem dentro de nós, da vaidade. As coisas só vão fluir para nós em 2022 se a gente fizer uma limpeza como o rei Ezequias fez. Pega tudo que não presta, tudo que é... Eu não vou falar porcaria. E joga fora. Eu não falei. Eu falei que eu não ia falar. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? O rei Ezequias, ele deu a ordem. Pega tudo que não presta e põe para fora. Nós temos que ter esse entendimento em nós, tirar a vaidade de lado. Lá no dia do Comunhão Day, nós fizemos um retiro. Foi no dia do Comunhão Day ou foi depois? O retiro dos casais foi depois, não foi? Mas foi um dia de comunhão, maravilhoso. A Santuza mais o Rodrigues fizeram lá uma dinâmica, jogando aquele carretel de linha e ligando entre os irmãos, e cada irmão com um pedaço de papel, lendo a respeito do corpo de Cristo. E naquele dia foi ministrado algo que eu já ministrei há muito tempo aqui. No corpo não tem ninguém melhor do que o outro. A mão não pode dizer que é melhor do que o pé, e o dedinho não pode falar que é melhor do que a orelha. Vocês todos são importantes, necessários, lindos, cheirosos e amados pelo Pai. E dá para todo mundo fazer a obra. Porque está sobrando espaço para fazer a obra. Então vamos tirar esses negócios de dentro de nós. Não, porque se for fulano que tiver, eu não estou no meio não. Porque você sabe como é, eu não suporto a cara dela, eu também não suporto a cara dele. Com ela eu não vou não, eu faço até, mas vai me escalar? Não me escala junto não, hein? Eu chego a arrepiar todo. Não. Essas impurezas precisam sair do nosso meio. Todo mundo é importante no reino. Todo mundo é importante na casa do Senhor. Depois ele dá outra ordem. Olha no verso 10 o que o rei Ezequias manda fazer. Eu já estou partindo para o encerramento. Verso 10. Pretendendo, pois, agora fazer... 2 Crônicas 29. Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando eu estiver pregando, geralmente meus sermões são expositivos. Não fecha não. Vocês continuam aí no negócio aí. Eu cito outros versículos, mas você não precisa de abrir não. Você só escuta. E se eu falar rápido, você fala assim, slow motion. Texto base, 2 Crônicas 29.
O rei Ezequias primeiro manda abrir a porta do Senhor. O rei Ezequias reúne a liderança do lado de fora na praça. Ele manda aquela liderança se consagrar. Ele manda aquela liderança consagrar o templo. E ele manda aquela liderança pegar tudo que é sujeira, coisa ruim, e pôr lá fora. E depois que ele faz isso, ele vai dar uma outra ordem para mim e para você. Pretendendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor. Diga comigo assim, uma aliança com o Senhor. O Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Olha que interessante, que o rei Ezequias, a princípio ele faz tudo que é certo. Só que se ele faz tudo que é certo ali, mas não cria uma aliança com Deus, porque a aliança foi quebrada pelo seu pai, aquilo ali poderia voltar tudo de novo como era antes. É por isso que Jesus vem na nova aliança, aliança no sangue dele, porque desde o Éden o homem vem fazendo aliança com Deus e vem quebrando aliança. O termo aliança significa contrato. É duas partes. Eu já preguei sobre isso aqui. E a proposta de Deus sempre foi: se vocês me obedecerem, se vocês guardarem meus mandamentos, vocês vão só prosperar, ser abençoados e vão fluir. Mas, entretanto, porém, se desobedecerem, o chicote vai comer. Então aqui o rei Ezequias está dizendo assim, ó, nós precisamos nos aliançar com o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E sabe por que eu e você temos que ter essa aliança com Deus? Porque quando nós temos aliança com Deus, nós somos lembrados por Ele. Olha que interessante, não foi a bondade de Deus para com o povo de Israel que foi lá levantar Moisés para libertar aquele povo. Pega a sua Bíblia aí. Como o Êxodo é fácil de achar, o segundinho. Você vai abrir comigo no livro do Êxodo 2. Mas deixa o dedinho no 2 Crônica 29. Compra uma Bíblia que tem essas tirinhas assim para marcar, é boa. Aliás, vamos fazer um marca-texto, né, Silvio, da escola dominical. O que você acha? Bem bonito. EBD. Olha o que declara aqui Moisés escrevendo o Êxodo. Verso 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Deus ouviu o lamento deles. E o que aconteceu? E lembrou-se da aliança que fizera com quem? Com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aquele povo ali não tinha aliança com Deus, não. Quem tinha aliança com Deus eram os seus pais, os seus antepassados. É por isso que eu e você temos que ter aliança com Deus. Porque quando nós temos aliança com Deus, Deus lembra daquela aliança que Ele fez comigo e que Ele fez com você. E quando nós temos aliança com Deus, nós somos resgatados. Quando nós temos aliança com Deus, nós temos proteção. Olha o que o verso 10 do texto base diz. Pretendendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Não adianta ter carteirinha de membro. Não adianta apenas vir à igreja e cultuar. Nós precisamos fazer uma aliança com Deus. Nós precisamos fazer uma aliança com Deus. Nós temos que ser aliançados com Ele. E por último, verso de número 12. Então, os levitas puseram-se, pode falar com força, mesmo você não querendo, amanhã é segunda. Puseram-se a trabalhar. Sucesso antes de trabalho só existe no dicionário. A letra S está antes da T. Sucesso antes de trabalho só existe no dicionário. Eu preciso de estar na casa de Deus. Eu preciso de consagrar a minha vida. Eu preciso de consagrar a casa do Senhor. Eu preciso aliançar com esse Deus. Mas eu preciso arregaçar as minhas mangas e trabalhar. E a Bíblia diz que grande é a seara e poucos são os trabalhadores.
Eu quero que você se coloque de pé agora em nome de Jesus. Esse ano vai ser um ano de trabalho nessa igreja. Esse ano, em nome de Jesus, nós vamos realizar pelo menos 2 cultos aqui no bairro, em algum lugar do bairro, porque tem gente do bairro ainda que não sabe que essa igreja está aqui. Nós vamos levar todo mundo lá para a rua, botar as cadeiras, o som. Eu não sei quando que vai ser, estou esperando passar a chuva, mas nós vamos lá para aquela pracinha e nós vamos para outro lugar aqui. Esse bairro, essa comunidade precisa entender que tem um povo aqui separado, que está em consagração para trabalhar e fazer a obra de Deus. Esse ano a nossa juventude vai trabalhar mais do que trabalhou o ano passado. Esse ano as mulheres vão fazer algo extraordinário, mais do que fizeram o ano passado. Esse ano os nossos homens vão avançar como nunca avançaram antes. Este ano os casais dessa igreja, eles vão se fortalecer, eles vão se unir, eles vão se aliançar. As nossas crianças, elas vão trabalhar no reino também. Pastor, trabalho infantil é crime. Esse trabalho aqui é um trabalho maravilhoso. Nós vamos ensinar os nossos meninos a falar de Jesus na escola, na linguagem deles. Nós vamos ensinar os nossos filhos a cultuar Jesus como nunca cultuaram antes. Eu queria muito, irmãos, ter um espaço para fazer um culto com esses meninos mesmo, louvor para eles, pregaçãozinha para eles. Deus vai dar esse espaço para nós, porque se começar a pular lá em cima faz barulho aqui. A gente não faz, não é porque a gente não quer não, mas Deus está largando as nossas tendas. Você que teve vontade de trabalhar na casa do Senhor em 2021 e não trabalhou, eu estou te convocando nessa noite. Só que tem um processo. Primeiro eu tenho que vir para a casa do Senhor. Não adianta aparecer aqui só domingo à noite. Tem que vir para a escola dominical. Tem que vir estudar a Bíblia quarta-feira. Tem que vir sexta-feira se derramar diante do Senhor. Tem que estar aliançado com Deus. Nós vamos fazer muita coisa para Jesus. Nós vamos fazer algo extraordinário para o Senhor. E não é só para o Senhor, é para a sua casa. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Talvez você está vindo de uma etapa parecida com a etapa do rei Acás. Você trabalha num lugar, num ambiente que tem tudo lá menos Jesus. Talvez você está no meio de familiares que tem tudo lá menos Jesus. Talvez você até andou meio desanimado o ano passado. Você não foi à casa do Senhor, você não veio à casa do Senhor. Mas o Senhor Deus, assim como tocou no coração do rei Ezequias, Ele está tocando no seu coração nessa noite. E Ele está te chamando a fazer uma aliança com Ele. Quem quer fazer uma aliança com o Senhor aqui nessa noite? Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. É só quem quer fazer aliança, irmãos. A melhor coisa do mundo é fazer aliança com Deus. Aleluia. Aleluia. Quem quer fazer uma aliança com o Senhor em 2022? Pastor, o texto falou no primeiro dia do primeiro mês. Foi no início do reinado do rei Ezequias. Aleluia. Eu queria pedir que os diáconos ajuntassem para mim as cadeiras. Nós vamos nos consagrar como o rei Ezequias pediu. Eu quero chamar os presbíteros, a equipe de intercessão para vir aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano do reinado do rei Ezequias. Abre a porta do templo. Nós temos que voltar a cultuar. Nós temos que voltar a adorar, queimar incenso, a fazer sacrifícios ao Senhor. Você pode ter certeza que esse ato que você está tendo aqui, esse ato profético, ele vai mudar a sua história. Você vai começar esse ano como você nunca começou antes. Se você quiser se ajoelhar, fica na liberdade. Aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa do Pai.